a gente precisa, por parte da direita, e logo a definição de quem vai ser o presidenciável que vai ser apoiado, seja por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, que eu vejo que, infelizmente, aqui para os bolsonaristas não vai ser candidato, está inelegível, vai ser condenado. Um trecho que me chamou muita atenção lá nas alegações finais é quando fala assim, que no máximo cometeu atos preparatórios. Atos preparatórios, de regra, não são puníveis, salvo se for aplicado o artigo 288 do Código Penal, se for considerado atos terroristas, e a gente tem a Lei 12.850 de 2013, que permite sim a punição. Então, precisamos aqui ter uma decisão rápida, uma decisão técnica, uma decisão na qual o magistrado se desvincule, pare de fazer gracinhas nas redes sociais, como nós vimos essa semana, com o humorista, você quer ser meu advogado, e foque no processo e tenha uma decisão correta, imparcial. Independente se é Jair Bolsonaro, se é o X, se é o B, nós precisamos que o nosso Poder Judiciário retome suas rédeas e retome a postura que sempre foi esperada. Então, vamos aguardar. Bom, e o grupo nega, né, participação, tentativa de golpe, inclusive pedem absolvição. Mônica, dá para ter uma ideia do rumo do resultado dessa investigação? Uma ideia do rumo do resultado todos nós já temos, né? Já parece muito claro. E olha, como sociedade brasileira, eu acho que ninguém aqui acha que o que aconteceu no 8 de janeiro foi normal. Ninguém acha normal fazer uma reunião com membros das Forças Armadas e ter que ir lá o chefe das Forças Armadas e dizer: olha, senhor presidente, não vamos fazer isso. Se o senhor fizer isso, eu tenho que te dar voz de prisão. Ninguém pode achar normal um presidente ir para frente de embaixadores, questionar as urnas eletrônicas. Aliás, mesmo na eleição em que ele foi eleito, dizer que houve fraude, jamais comprovar. Tudo isso não é normal. Como sociedade, nós temos que achar que isso está errado. E aí entra uma questão de processo penal que, a meu ver, nem deveria correr no Supremo Tribunal Federal. Ele não é preparado para fazer processo penal, processo criminal. Na nossa lei penal, o réu pode mentir. No Brasil, o réu pode mentir. Então, as alegações finais, elas são apenas argumentos dizendo: olha, senhor juiz, eu não fiz nada, senhor ministro do STF, não fizemos nada, eu fui lindinho, eu só não passei a faixa presidencial porque eu precisava estar nos Estados Unidos, mas não fiz nada em relação ao golpe, eu me comportei muito bem. Tudo isso pode escrever, o advogado está certo, escreve lá bonitinho que não houve nada, que foi atos preparatórios, mas a sociedade viu que toda aquela situação estava errada, é inadmissível e nós temos que passar uma mensagem. Nós, o sistema judiciário brasileiro, temos que passar uma mensagem muito clara para o povo brasileiro. Esse tipo de coisa é inadmissível. As regras da democracia são claras, as regras das eleições são claras e os nossos políticos, deles nós esperamos um comportamento ético, moral, exemplar. E aí, pessoal, você que assiste a Jovem Pan, que é uma pessoa esclarecida, independente do resultado desse julgamento, e aí eu não estou falando como advogada que sou, que eu sei que existem os detalhes jurídicos, etc. Na hora da eleição, prestem muita atenção nos senadores, que é quem controla os poderes do STF, em quem vocês estão votando, nos parlamentares que fazem a regra do jogo, porque a arena jurídica é uma e a arena da política é outra. E na arena da política, quem decide é você, eleitor, dentro da urna. E junto, né, com os rumos do julgamento que a gente está falando, há um clima também muito colocado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, de que não há ambiente para aprovar, por exemplo, uma anistia, né, Thaís? Então, essas coisas, a aprovação de uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro e o julgamento, elas andam juntas nesse momento, né? Sim, não existe nenhum espaço para anistia. Né? E é muito importante falar que as alegações finais, as razões finais, é a última vez que os advogados falam antes do primeiro julgamento. Né? Então, o advogado tem que fazer um apanhadão do processo para tentar absolver ou falar, né, opinar pela condenação. E é importante a gente olhar, e diferente do que, concordo totalmente com a fala inteira da Mônica, irretocável, mas infelizmente muitas pessoas continuam repetindo essa narrativa de que o Bolsonaro não fez nada e que não tem prova. E acho importante a gente lembrar que foram ouvidas 52 testemunhas nesse processo. Ele está sendo acusado e existem provas de 3 violações que ele cometeu: organização criminosa, tentativa, e não é
não é golpe, é tentativa. O que se pune é a tentativa, e isso está comprovado nos autos, e também a abolição violenta do Estado Democrático. Então, assim, existe um relatório da Polícia Federal de 840 páginas com provas robustas de muitas coisas que justificariam essa condenação. Então, seria uma vergonha muito grande com um processo dessa magnitude, com todas as testemunhas ouvidas, todas as provas, ainda a gente começar a discutir a anistia para uma tentativa de golpe de Estado. Gostaria muito de acreditar, como a Mônica, ninguém pode acreditar essa conduta como normal, mas infelizmente a gente precisa avisar que sim, tem muitas pessoas torcendo, pedindo anistia para uma tentativa de golpe do Estado, organização, formas de matar as pessoas, tirar pessoas do cargo, e tudo isso está provado no processo. Então, essas razões finais de 200 páginas fez esse apanhado geral demonstrando as provas dos crimes que a gente sabe que foram cometidos. E, Cíntia, junto com as alegações finais e todo esse ambiente que a gente está citando agora, em breve um julgamento aí esperado, né, a finalização do julgamento, melhor dizendo. Nessa semana, por exemplo, governadores aí de direita que despontam como possíveis presidenciáveis subiram o tom em alguns eventos, falaram de forma mais eleitoral contra ali o presidente Lula. Eles se afagaram bastante, disseram que são uma boa safra, que alguém vai sair dali, vai vencer o presidente Lula numa tentativa de reeleição. Então, a direita já se prepara nesse momento para escolher um nome, para divulgar um nome, será? Bom, pelo menos deveria, né? Porque acho que, para surpresa de 0 pessoas, ainda que eu pondere que a quantidade de provas e laudas no processo possa realmente trazer efetivamente a comprovação no limite da atuação de cada um. Porque o meu receio sempre é do que extrapola, né? Como a gente tem visto, penas desproporcionais para pessoas com atuações ínfimas. Então, meu receio é de um julgamento mais político e menos jurídico. Eu não estou aqui querendo dizer que as coisas não aconteceram, mas, acima de tudo, existe um princípio de dosimetria da pena e aqui cada um deve ser aplicado exatamente a estrita responsabilidade por aquilo que cometeu. E, processo por processo, nós temos um presidente que foi condenado também, onde havia processo com zilhões de provas, e eu também acho uma vergonha as coisas serem como são hoje. Mas, de toda forma, eu entendo que sim, a direita precisa se preparar, porque não vai ter chances, ao meu ver, de que o ex-presidente Bolsonaro seja absolvido, e nem estou aqui defendendo uma coisa ou outra. Então, realmente, se quer ter uma oposição, tem que ter aí, por parte da direita, uma colisão para que tenha um nome forte que possa se mostrar uma voz capaz de vencer as eleições de 2026. Esteja do outro lado o atual presidente ou esteja outro por ele indicado. Então, realmente, se não estão articulando e esperando alguma coisa, estão perdendo tempo. Lu, rapidamente, depois a gente muda para o último assunto. Perfeito. Eu acho que a sentença já está pronta. E ontem nós tivemos aí já a manifestação do Tarcísio, que ele já não falou sobre presidencial, mas o discurso dele foi bem colocado, já como se lançando, porque ninguém tem o apoio lá do presidente Bolsonaro, não tem uma definição. O que mais me entristece é que nós estamos com a Câmara dos Deputados, o Senado e o próprio STF parado. E nós temos pautas mais importantes que vão impactar em 2026, que é a aprovação do Código Eleitoral, que está lá na Comissão de Constituição e Justiça, que já era para ter sido aprovado na primeira semana de agosto, que vai impactar diretamente no resultado das eleições de 2026, além da redução de custos para os cofres públicos. Ou seja, vai deixar de gastar dinheiro público, dinheiro que é nosso, com uma eleição. Então, eu acho que o país precisa andar. Se o ministro ainda não tem essa sentença, eu aconselho aqui, humildemente, que põe a equipe para trabalhar e vamos ter isso e resolver essa situação em logo. A fala que a Lu se referiu, o governador disse que o Brasil não aguenta mais o PT, o Lula, Caiado estava junto, falou ali a mesma coisa, chamou o Lula de anão da política, Ratinho Júnior orientou o discurso, Eduardo Leite, foi essa... Então, aí, todos os governadores aí à direita se posicionando neste momento político que a gente vive. E aí, virando a página, antes do finzinho do nosso programa, a gente lembra que o Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados definiu que será criado um grupo de trabalho a partir da próxima semana com o objetivo de elaborar um projeto de lei para combater a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O grupo terá até 30 dias para apresentar um texto sobre o tema.
O assunto ganhou repercussão após denúncias do influenciador conhecido como Felca contra perfis que usam crianças e adolescentes com pouca roupa e dançando músicas sensuais divulgados nas plataformas digitais com o objetivo de monetizar esses conteúdos. Em entrevista, o ministro da Educação, Camilo Santana, defendeu o regulamento das redes sociais no Brasil, principalmente nas usadas por crianças e adolescentes. O ministro afirmou que a lei que vale para o mundo real, o analógico, é a mesma lei que tem que valer para o mundo digital. Mônica, concorda com a fala do ministro? Olha, faz muito tempo que a gente está dizendo que as redes sociais precisam ser reguladas. Faz muito tempo. E aí o debate se polariza, ele sai de um ambiente técnico, ele se politiza e aí fica um lado dizendo que, não, isso é o projeto das fake news, o outro dizendo é o projeto da censura e todo mundo se esquece essa questão da adultização de crianças. Mas, gente, tem ali incentivo ao suicídio, coisas horríveis na internet, vários tipos de violências. E essa discussão que está acontecendo agora está falando de proteger essas crianças e adolescentes que estão sendo expostos, mas esquece que também tem crianças e adolescentes sendo expostos a várias coisas horríveis do outro lado da tela, que estão ali fechados nos seus quartos, recebendo conteúdos muito perigosos. Então, tanto a criança como ator, como a criança, como receptor, precisa ser protegido. Mas aí eu vou fazer uma ressalva, porque o Brasil adora fazer lei em momento de comoção nacional, em momento de violenta emoção. Então, até agora esse era um problema que ficava politizado, as torcidas cada uma de um lado, e agora todo mundo quer, vai virar a lei Felca. E não é assim que se faz, nem do jeito que estava, extremamente politizado, e nem agora que vai ser a única prioridade, todo mundo vai discutir, todo mundo vai ter um lado, todo mundo vai ter uma opinião. Ninguém está olhando quais são as medidas usadas no exterior, como que esse tema é abordado, como que você faz prevenção, como é que você faz educação. Então, eu espero sim que esse tema venha, que esse tema seja abordado de forma inteligente, mas que seja feito um debate técnico com quem entende, tentando olhar os mecanismos de prevenção e não só quantos anos de cadeia vai receber cada pessoa que estiver envolvida. Cíntia. Exatamente, principalmente porque, gente, em algum momento tem que sair a questão política. Isso aqui não tem nada a ver com polarização, não importa. Se o seu filho, sua filha, é filho de alguém de direita, de esquerda, pelo amor de Deus, isso chega a um limite do ridículo. A questão toda é que as nossas crianças e adolescentes estão em risco, vulneráveis diante de toda série de ataques. E como a Mônica muito bem disse aqui, para tudo se quer fazer lei, tudo se quer usar a lei como uma forma de autopromoção. A gente tem que lembrar que nós já temos um Estatuto da Criança e do Adolescente que, em tese, no papel, é muito bom. O problema é que ele precisa ser efetivado. Se ele for efetivado, ouso dizer que nem lei precisa ser feita mais. O que a gente precisa fazer é cumprir o que já está no papel. E, além de tudo isso, pais e mães, há também uma responsabilidade que nasce em casa, de que se olha o que o filho ou a filha estão fazendo isoladamente, sozinhos em determinados ambientes. É fato que a vida hoje, moderna, coloca essas crianças e esses adolescentes em momentos de solidão ali, que também não dá para estar em cima toda hora, mas também é uma responsabilidade compartilhada. O que não pode ser é tudo virar palanque e perder o objeto maior, que é a proteção da nossa juventude. A gente está falando do vídeo, né? Até agora ele já tem cerca de 40 milhões de visualizações. E é justamente ali o Felca acusa essas redes de lucrarem, né, Thaís, com essa exposição. Afinal, quando um conteúdo gera engajamento, ele vai ganhando ali corpo e aí a pessoa, a plataforma e a pessoa por trás vão ganhando dinheiro também, né? Sim, e eu concordo integralmente com a análise das minhas colegas que me antecederam. E o que eu queria trazer em relação a esse ponto é que o Conselho Nacional de Proteção à Criança e do Adolescente fez, né, uma nota técnica falando sobre algumas coisas. E eu queria trazer um ponto muito importante, que é a questão do by design. É possível, a própria rede social não precisa mais de nenhuma lei, eu concordo com vocês. Já temos o ECA, já temos leis que punem, por analogia, de repente, uma situação de adultização nas redes sociais, não com esse termo, mas que puniria. O que falta é a efetividade da lei e a regulamentação, que pode ser by design. A inteligência artificial, as redes sociais têm capacidade de
parar um conteúdo específico que não seja compatível para uma idade. Como na televisão tem filme proibido para menores de 12 anos, a rede social trava um vídeo, não deixa uma criança específica olhar, dependendo da idade. Então, o by design é capaz de dar conta, de regulamentar. Lembrando que, infelizmente, o assunto fica polarizado. Adivinha por quê? Porque a China, por exemplo, faz isso nas redes sociais. Daí o presidente vai, pergunta para o Xi Jinping como é, e daí as pessoas já vêm. Nossa, estamos vivendo uma ditadura. Gente, a gente está... Não, a Janja. A Janja. A primeira... A Janja, a primeira-dama. Atenta a essa pauta, que é uma pauta importante, porque defende as nossas crianças e os nossos adolescentes. Lembrando que no Brasil, todos os dias, centenas de crianças têm filhos, crianças entre 10 e 14 anos. Então, a gente vive numa situação onde nossas crianças precisam de proteção. Então, a lei precisa ser aplicada e a gente tirar essa polarização do discurso do que é liberdade de expressão e entender que as crianças precisam ser protegidas. Diga, Lu. Como sempre eu sou polêmica, a meu ver, precisa parar com esse ativismo legislativo de ficar criando lei. Nós temos lá o Código Penal, que já prevê uma série de situações de violência que faz às crianças, é lei Henri Borel, que eu, na prática não vejo ser aplicada, é o ECA, que é uma lei maravilhosa. E nós temos aqui um projeto de lei, que é o 2630 de 2020, que institui a lei da liberdade, lá da responsabilidade e transparência na internet, que tem uma série de tópicos lá que estão elencados, que é perfeitamente aplicável a esse caso. O que precisa ser feito? Adequação. Para que gastar mais dinheiro com uma nova comissão para poder desenvolver um novo projeto de lei? Pega o que já está pronto, faça as adequações e abra-se um capítulo. Esta lei aplica-se ao Código, o Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando ou incluindo o dispositivo tal. É preguiça do legislador? É preguiça pesquisar? Eu que sou uma cidadã comum, fui lá e levantei o projeto e li, estudei e vi que é perfeitamente passível de ser utilizado, de ser adequado. Agora, pegar onda num influenciador, que também o Felca tem toda... Está de parabéns com o que fez, mas é um influenciador. E aí os políticos aí que querem aparecer vão começar a querer se movimentar. O Camilo Santana, que é o nosso ministro, fez um excelente trabalho no Ceará. Só que eu não tenho visto mais o trabalho que ele fez com excelência lá. Então vamos nos readequarmos e olharmos que nós temos de fato concreto e parar com o gasto público e utilizar e adequar o que nós já temos, que funciona. Alteração legislativa, não um novo projeto.